Bom dia, alunos. Bom dia, famílias. Tudo bem? Vamos começar hoje o bloco 4 de atividades, tá bom? Então, aula 1 do bloco 4 de atividades. Hoje é segunda-feira, dia 10 de maio. Vamos lá? Então, vamos colocar lá, aula 1, hoje é dia 10 do mês 5 de 2021. Nós vamos utilizar o livro de língua portuguesa, tá bem? Então, vamos pegar lá o livro de língua portuguesa na página 8 e 9. Então, esse é o nosso livro de língua portuguesa, página 8 e página 9. Temos aqui uma imagem, informação e diversão. Então, observem bem essa imagem aqui para poder responder as perguntas que estão lá no bloquinho. Olha lá. Você conhece esses estabelecimentos comerciais da ilustração? Na ilustração aparece uma banca de revistas. Você sabe o que costuma ser vendido nela? O jornal é um dos itens que podemos comprar em uma banca de revistas. Nele podemos encontrar notícias, entretenimento, entre outras informações. Leia informação abaixo sobre notícia, reportagem. O que é uma reportagem? A reportagem é um gênero textual jornalístico não literário veiculado nos meios de comunicação. Os jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Este tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Por fim, a reportagem é também um texto opinativo, uma vez que apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. Vale lembrar que o repórter é a pessoa que está responsável por apresentar a reportagem que aborda temas da sociedade em geral. Estrutura da reportagem, estrutura da notícia. O texto jornalístico de uma notícia ou reportagem é composto por algumas partes: título, slide, corpo de texto e imagens. O que é o título? Título é a notícia formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, que sintetiza o tema que está abordado, e um outro pouco maior, o qual auxilia no entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Slide. Na linguagem jornalística, a slide corresponde à introdução da notícia, portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Corpo do texto. Nessa parte será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas e imagens, que são as figuras que tem na notícia. Leia um trecho da notícia abaixo. Segue o link para acessar a notícia na íntegra. Então, tem aqui um link para vocês lerem essa notícia completa. Então, olha lá. Racismo estrutural segrega negros no mercado de trabalho. Dados mostram que salários de trabalhadores negros são menores que dos brancos e eles ocupam postos mais precarizados e sem proteção social. Herança da escravidão, afirma a dirigente da CUT. Publicado em 20 de novembro de 2020, meia-noite e 34, escrito por André Acarini. Em 2019, o salário médio de trabalhadores negros foi 45% menor do que o dos brancos, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A mesma pesquisa mostra que entre as mulheres negras a situação é pior ainda. A média salarial para elas chegou a ser 70% menor do que as mulheres brancas. E não importa o grau de escolaridade, mesmo negros com curso superior ganham menos que os brancos. De acordo com a pesquisa do Instituto Locomotiva, o salário médio de homens não negros com ensino superior em 2019 ficou em R$ 7.033, enquanto o dos negros ficou em R$ 4.834, uma diferença de 31% a menos. Já as mulheres negras com formação superior receberam no ano passado salário médio de R$ 3.712 contra R$ 4.760 das mulheres brancas. Depois de todos esses números, comprovando a enorme desigualdade, muitos devem perguntar:
Por que o negro ocupa postos precários e de menor renda no mercado de trabalho? E por que o desemprego atinge mais a população negra do que a não negra? Para ter a resposta, é preciso estudar história e analisar as raízes do racismo no Brasil, dizem os estudiosos do tema. Ao assinar a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, teoricamente, colocou fim na escravidão do Brasil. O que não se ensina na maioria das escolas desde então é que não houve a criação de nenhuma medida de proteção social aos escravos, que estariam em liberdade e jogados à própria sorte. Sem trabalho nem renda para sobreviver, as mulheres tiveram que se sujeitar a continuar servindo aos fazendeiros em serviços domésticos por pequena remuneração, ou em troca de comida e casa para morar. Os homens foram simplesmente descartados e jogados à margem da sociedade. Daí vem o termo marginalidade, já que esses homens praticavam delitos para poder comer e garantir um mínimo de sobrevivência. E com o passar dos tempos, estigmatizados, os negros continuaram submetidos às oportunidades de trabalhos mais precárias, na grande maioria, trabalhos braçais. Rosana Fernandes, secretária adjunta do combate ao racismo da CUT, explica que a herança de escravidão ficou e hoje a população negra ainda convive com a discriminação que se reflete diretamente no mercado do trabalho. Atividades. Então, número 1, qual é o título dessa reportagem que a gente acabou de ler? Número 2, circule a imagem encontrada na reportagem. Número 3, assinale a alternativa correta quanto à função da slide na reportagem. Então, temos duas opções, qual é a correta? Número 4, pesquise uma notícia, observando a estrutura dela e coloque abaixo o link ou o título dessa notícia. Agora, leia a notícia no livro, na página 11, e em seguida faça as atividades da página 12, 13, 14 e 15. Vamos pegar o livro para ver. Então, aqui está o nosso livro de língua portuguesa. Vamos abrir na página 11 primeiro. Então, aqui na página 11, nós temos uma notícia. Conectados pelas manchas. O menino encontra o cão com vitiligo. Então, vocês vão ler a página 11 para poder responder a página 12, 13, 14 e 15. Então, vocês vão ler o texto junto com aquelas explicações do bloco, mais a leitura desse texto aqui, vocês vão conseguir responder todas essas atividades aqui até a página 14. Na página 15, se vocês não sabem o que é vitiligo, aqui explica o que é o vitiligo e tem 3 perguntinhas para serem respondidas, tá bom? Vamos voltar lá para o bloquinho de atividades. Então, aqui voltando para o bloquinho, vem uma explicação sobre pronomes possessivos e pronomes demonstrativos, tá bom? Então, olha lá. Os pronomes possessivos são aqueles que acompanham ou substituem o substantivo, indicando a relação de posse entre as pessoas do discurso e as coisas possuídas. Alguns exemplos de pronomes possessivos são meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso e vosso. Então, eles dão sentido de posse. Esse lápis é meu. Então, o pronome meu é posse, tem sentido de posse. Então, ele é um pronome possessivo, tá bem? Os pronomes demonstrativos são os que indicam o lugar em que uma pessoa ou coisa se encontra, isto é, a posição dos seres em relação às 3 pessoas do discurso. Alguns exemplos de pronomes demonstrativos são primeira pessoa. Então, qual que é a primeira pessoa do verbo? Eu, né? Vamos lá. Este, estes, esta, estas, isso. Isto, desculpa. Segunda pessoa. Esse, esses, essa, essas, isso. Terceira pessoa. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Então, isso indica o lugar. Aquilo está à minha direita.
tá bem? Então, indica o lugar onde está o objeto, ou a coisa, a pessoa, no caso, né? Então, agora nós vamos fazer algumas atividades de pronomes que estão no livro, na página 16 e 17. Vamos pegar o livro. Então, aqui no livro, na página 16 e página 17, vai ter algumas atividades sobre pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, tá? Então, respondam as atividades 1, 2 e 3 sobre os pronomes. Aqui embaixo, lembrando, nesse quadradinho laranja, sempre tem uma explicaçãozinha sobre a atividade, tá bom? Então, se tiverem alguma dúvida nos pronomes, leiam de novo esse quadradinho aqui ou a explicação lá da apostila, tá bem? Por hoje é só. Tchau, tchau e até a próxima aula.